Essa é a técnica do socialismo. O que é o capitalismo? O capitalismo é as pessoas trabalhando e recebendo o seu próprio dinheiro. E isso nós não temos no Brasil. Então, se você for comprar um carro, você tem que passar pelo Detran. Se for comprar um imóvel, você tem que passar pelo tabelionato e registro de imóveis. Se for abrir uma empresa, tem que passar pela junta. E assim subsequentemente. Você tem toda a tua vida controlada pelo Estado. O partido nazista controlava menos a vida das pessoas que o Estado brasileiro controla os brasileiros. Só isso você pode ter uma ideia de como nós estamos extremamente amarrados ao Estado. Com certeza. E a gente nitidamente observa na quantidade de impostos, que hoje são mais de 90, né? Se você calcular todos os impostos que nós temos, são mais de 90 e pagamos mais de 40% de tudo que produzimos em impostos. Na realidade, veja, nós pagamos mais que 40%. Pelo seguinte aspecto, existem tributos que são característicos e exclusivamente brasileiros. Por exemplo, impostos sobre a folha de pagamento, o FGTS, ou tributos como o ITBI. O ITBI é um absurdo. Você tem que pagar imposto para vender o teu imóvel. Sabe, uma coisa totalmente sem sentido. Faixa de marinha. Você tem um imposto de renda alto, mas ao mesmo tempo você tem imposto sobre o consumo. Então, se você soma os impostos que incidem sobre a renda e sobre o salário, mais os impostos sobre o consumo, né? Então você recebe 5 mil, abate ali 30%, digamos. Mais o que você abate sobre a folha, digamos que soba para 40%, mais o que você paga sobre o consumo, sobre uma carne. E isso daí sobe para aproximadamente 60% a 65% é o que você paga de impostos. Muito bem, nós estamos também no Facebook, ao vivo, no Facebook, pessoas que querem acompanhar, deixar sua mensagem também, pode acompanhar ao vivo no Facebook, né? Afonso Francener, estamos lá ao vivo também, portanto, no Facebook acompanhando essa entrevista. Paulo, eu gostaria de falar um pouco com o Pedro também, o Pedro que é o presidente do movimento, o Sul é Meu País. Depois a gente volta a falar um pouco mais sobre essas questões importantes, né? O porquê do separatismo, desde quando vem isso, é importante para o Sul, não é? O Brasil deveria ser dividido em mais países. O Brasil tem uma extensão territorial continental muito grande. Pedro, bom dia, tudo bom? Pedro Liz. Bom dia, tudo bem? E você, como está? Pedro, você que é presidente do movimento O Sul é Meu País, eu sou presidente oficial do movimento Sul é Meu País. Nós tivemos um pequeno arranjo em toda a documentação e legalizamos o movimento. Bem, o movimento legalizado, quais são as propostas para daqui para frente? O que poderemos ter a nível de algum plebiscito, alguma coisa nesse sentido, alguma consulta? Nos concentrar na questão política. Nós queremos ainda organizar todas as comissões pelo Paraná todo, por todo o Sul, não só Paraná. Nós queremos que cada município tenha representantes do movimento que lutem pela causa e nós queremos descentralizar o movimento. Nós queremos que ele funcione nos municípios e que a gente seja apenas aquele que ajuda a organizar, mas não que retém tudo num lugar, certo? Então nós vamos incentivar que as pessoas, que todos os simpatizantes da causa criem suas comissões nos municípios. Muito bem. E quais são as principais propostas desse movimento e como são aceitas essas propostas a nível aqui de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul? O Paraná hoje tem a presidência, o movimento está hoje mais centrado em Curitiba e os outros estados estão alinhados, estão junto conosco, como funciona isso? A nossa proposta desse ano é exatamente isso, é fortalecer e também do que se constitui o movimento. O movimento se constitui de todas as pessoas, desde criança ao idoso, todo, inclusive todas as classes, além das classes sociais, todas as entidades. Nós queremos abranger todas elas. E por que não também lutar junto com a causa política, né? junto com a eleição de vereadores, de prefeitos, de deputados estaduais. Isso nos interessa muito e nós temos que partir para esse lado, porque sem a questão política nós não vamos avançar tanto quanto desejávamos avançar. Então,
mostrar, levar a mensagem para todas essas entidades e colocar pessoas nas prefeituras e também nas assembleias para que a gente tenha mais força. Seria mais gente, né, brigando por essa causa e abraçando também a níveis de Estado, a níveis de país também, como é o caso deputados, senadores, né, que possam também estar alinhados conosco. Hoje, por exemplo, Pedro, hoje, na atual conjuntura política do nosso país, com mais de 30 partidos políticos, o que quase inviabiliza o país, essa grande gama de partidos. Hoje, existem políticos, por exemplo, que defendem a causa, o Sul é meu país, a nível de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, existem deputados ou senadores, governadores, prefeitos que estão abraçados nessa causa? Eu acredito que aos poucos essas pessoas, essas autoridades políticas se conscientizem e reconheçam que a nossa causa não é uma causa legítima. O poder está com o povo e com mais ninguém. A Constituição emana do povo, então acredito que essas autoridades reconheçam a nossa luta e que provoquem alguma mudança nesse sentido, né? Que nos deem apoio e que reconheçam que a secessão é o melhor caminho hoje para melhorar a vida do cidadão. Quem, na verdade, precisa ser capitalizado não é só o político, é o cidadão que precisa ser capitalizado. O capitalismo de verdade é lá onde vive o cidadão, onde vive bem o cidadão, onde ele tem as condições de pagar por todas as suas despesas sem recorrer às taxas do Estado, que se apropria do dinheiro de forma injusta e o redistribui de forma injusta. Então, nós devemos seguir essa linha aqui. Nós devemos de lutar por nossos, além de direito, pelas nossas legalidades, né? Pela nossa vida, pelo nosso bolso, pela nossa economia, e que a riqueza seja distribuída entre todos os cidadãos através do capitalismo. Muito bem, a gente vai voltar a conversar com o Paulo Demchuk, que é especialista em direito civil, para falar um pouco sobre qual é a via, qual é o caminho que se pode transformar o Sul num país, via plebiscito, a Constituição permite ou não permite. Existem muitas perguntas sobre isso. Quero agradecer aqui o padre Jauri, que está na sintonia também acompanhando, muita gente acompanhando aí no Face também. Te agradece, né, a participação do ouvinte, dezenas, centenas de pessoas acompanhando ao vivo pelo Face. Estamos fazendo uma transmissão ao vivo. A gente agradece a todos que estão aí ligados também, né, acompanhando essa transmissão, não só no Paraná, como em vários estados do Brasil. Bom dia, Paulo, mais uma vez. Qual é a forma legal que o Sul poderá se tornar um país? Via plebiscito e a Constituição permite, não permite? Como funciona isso? A ONU reconhece? Como é que funciona essa questão de legalidade? Bom, essa é uma resposta que iria tomar algumas horas, né? Mas eu vou tentar ser um pouco mais simples. A Constituição, ela não proíbe, ela diz que o Estado ele é indissolúvel e a forma federativa igualmente. A questão é que também na Constituição está previsto o princípio da autodeterminação dos povos. Ressalvado esse fato, é necessário que as pessoas tenham em mente aquela frase que diz: o poder emana do povo. Então, se o poder emana do povo, ele não emana da Constituição e não emana do Estado, não emana do STF, não emana do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário. Se o poder emana do povo, cabe ao povo deliberar o que ele quer, que tipo de Estado ele quer, que tipo de governo ele quer. Então, nós temos de tentar obter o consenso popular, fazer consultas populares e, eventualmente, plebiscitárias, a fim de obter a opinião da população, e se ela confirmar a intenção de se separar do Brasil, o que é o mais racional, sim, aí está autorizado a
se proceder à secessão, a comunicação aí ao governo brasileiro e a formação de um novo governo transitório. E nós teríamos que ver a forma como isso iria ocorrer, se por novas eleições, seríamos, em tese, o que a gente vai buscar é um governo parlamentarista, uma organização de Estado e de país igual ao da Suíça, que ele é altamente descentralizado, as pessoas vivem nos seus respectivos cantões, como se fossem condados. O Sul poderia ter algo em torno de uns 30, 40 cantões, e esses cantões teriam capacidade deliberativa ampla, e algumas questões gerais e principiológicas seriam deixados à União tratar, mas nada que pudesse alterar o direito das pessoas. Paulo, qual é a função do Estado? Por exemplo, o Estado do Paraná, Santa Catarina, os estados, o Brasil tem 27 estados. Qual é a função do Estado? O Brasil poderia viver sem o Estado, sem os estados, que é quase que mais... Olha, isso é uma questão também muito interessante, que deliberaria aí algumas horas de conversa, mas o que acontece? É que o Estado moderno, ele existe ali a partir de 1750 até hoje. Então ela é uma instituição com pouco tempo histórico e responsável pelos maiores crimes da história da humanidade. Então o Estado é responsável pela Primeira e Segunda Guerra Mundial, por todas as guerras que nós tivemos aí no século XX, e hoje existe uma tendência a haver a desfragmentação do Estado, né? Então toda a tecnologia que nós temos disponível, por exemplo, isso que nós estamos falando agora, telefone, WhatsApp, aplicativos, transporte comunitário privado, caso do Uber, Cabify 99, existe toda uma tecnologia implantada e pronta hoje que funcionaria muito melhor se nós não tivéssemos o Estado. Existem algumas coisas ainda fundamentais que são um pouco difíceis de serem resolvidas, mas eu diria que 90% das funções do Estado tranquilamente podem ser executadas pela iniciativa privada, o que geraria uma diminuição de custo muito grande e um aumento de eficiência também muito grande. Então, se você retira o governo federal das suas costas, você triplica os seus ganhos e triplica também a diminuição de preço de mercadoria. Digamos que você ganhasse 3 mil por mês, sem a União Federal você passa a ganhar 9, e o carro que você usa, que custa 50, passa a ganhar 15. Então, fica muito mais fácil as pessoas comprarem e vender, certo? Ter acesso a tratamento médico mais barato e mais eficaz. Os grandes custos que nós temos, eles provêm exatamente da interferência do Estado. Muito bem. Temos ouvintes na Alemanha, o Denis está ouvindo lá na Alemanha, também o Walter Stenz na Alemanha, ouvindo a Tropical, pessoal do Paraguai também na sintonia, pessoal do Rio Grande do Sul, Torres na sintonia, Florianópolis ouvindo a Tropical, pessoal de Itapema, várias cidades de Santa Catarina também acompanhando a nossa Tropical FM, e também várias emissoras do estado também estão transmitindo em conjunto com a Rádio Tropical, né? E a gente agradece toda essa parceria da APRACOM, que é a Associação das Rádios Paranaenses de Rádio Comunitária, e também da Arceop, Associação do Oeste do Paraná, que também está junto conosco. E a gente gostaria, né, de que os ouvintes interagissem. A gente tem até algumas perguntas. Por exemplo, uma pergunta que talvez isso é coisa mais lá para o futuro, a gente não sabe quanto tempo vai levar para o Sul conquistar essa posição de um novo Estado dentro do país, ou um novo país, né, como queiram, mas há várias questões que o pessoal já está preocupado agora. Por exemplo, até a questão das escrituras dos imóveis, dos endereços, tudo mais, vai ser um outro país. Importação de produtos do próprio Brasil, né? O Sul vai ter que importar, de repente, alguma coisa, algum minério, ou algum combustível, alguma coisa que não tem aqui, que não é produzido no Sul. E tudo isso são perguntas, né, que, lógico, em primeiro lugar, vão tentar realizar o sonho, né, de um novo país ou não, né? Então, cada um, a gente tem essa democracia, essa forma democrática de discutir isso aqui nas rádios comunitárias, de que todos os lados sejam ouvidos, né, os que são a favor, os que são contra também, e a gente sabe que há uma tendência, mas a gente já, no primeiro plebiscito das votações que teve, a maioria, né, esteve a favor, a maioria dos que foram votar, né, votaram a favor. Aqui, por exemplo, teve apenas
3 votos contrários e os demais, né, deu apenas 0,4%, né, de eleitores contrários, e o restante foi tudo favorável, né, nessa votação expressiva que 4 pontos alcançou em poucos dias, apesar do pouco planejamento na época, pouca divulgação também, e a gente espera que o foco daqui para frente seja mais na divulgação e mais na conscientização do povo do Sul. É mais ou menos isso, Paulo, que se espera desse movimento? Alô? Sim, Paulo. Você está me ouvindo? Tá bem baixo, mas estou ouvindo. Isso. Sobre essas perguntas todas, veja, na medida em que você tenha... Vamos pegar uns exemplos históricos, né? Vamos pegar ali, por exemplo, Hong Kong. Hong Kong é uma cidade em cima de uma pedra, certo? Não tem nenhuma riqueza natural. Vive excepcionalmente bem, graças ao livre comércio, a um Estado pouco interventivo, certo? A liberdade negocial, liberdade de comprar e vender. Então, outro exemplo, Singapura, outro exemplo, Japão, outro exemplo, Reino Unido, e assim subsequentemente. Todos os exemplos históricos do mundo que levaram as sociedades à riqueza estão correlacionados à liberdade, ao livre comércio, ao capitalismo, que é essa permuta de bens e serviços sem intervenção de terceiros, ao estabelecimento e precificação sem a intervenção do Estado. O que ocorre? As sociedades que trabalham dentro desse pressuposto, basta você olhar aqui ao lado e ver o Paraguai. Quando o Paraguai organizou o seu sistema tributário e baixou os impostos, acabou com as reclamatórias trabalhistas e com justiça do trabalho, todo mundo passou a enriquecer, inclusive os empregados. Porque o que acontece com a justiça do trabalho? A justiça do trabalho, ela recolhe benefícios do trabalhador, né? A justiça do trabalho, a CLT, o governo, eles dão benefícios ao trabalhador para entregar esses benefícios ao governo, que passa a controlar eles. Caso do FGTS, caso do INSS, esse tipo de coisa. Quando o governo passa a controlar isso daí, obviamente ele passa a ter dinheiro. E o dinheiro nas mãos do terceiro é o terceiro que vai cuidar desse dinheiro e vai fazer o que bem entende. E não o cidadão, não o empregado. Esse que é o problema dos benefícios trabalhistas, que não são benefícios de verdade, são modos e métodos do governo controlar a vida do empregado. Quando você acaba com esse tipo de coisa, o governo deixa de receber esse tipo de verba, inevitavelmente o salário do empregado aumenta, porque o empregador vai querer pagar melhor para o melhor funcionário, vai querer pagar mais para o melhor funcionário. É assim que acontece em todos os lugares do mundo. Com esta caracterização, com esse sistema, você passa a ter dinheiro para comprar os bens que você não tem. Então, se o Sul não produz minerais, alguma espécie de metal que tem que comprar, ora, ele vai até a fonte e compra. Se não se produz petróleo, vai-se a quem vende e compra. Ora, nós pagamos R$4 o litro da gasolina. O Paraguai vende o nosso petróleo no território paraguaio a R$2,20. R$2, ou seja, a metade do preço. Quem está certo? São os paraguaios que não produzem e compram aquilo por 1/3, ou nós que produzimos e pagamos muito mais caro? Não faz sentido isso. Com certeza, uma boa comparação, né? E assim por diante. Por que o Brasil não adota esse livre comércio? Qual é o interesse? O interesse é dos governantes, é dos políticos? Ele não adota porque é uma relação de poder, né? As pessoas que detêm o poder, elas não têm o interesse de permitir que a população receba esse tipo de benefício. Há também muita imbecilidade. E a imbecilidade está nos partidos de esquerda. Está em Lula, está em Boulos, está em Manuela Dávila, está em Gleisi, está em Requião, que fazem discurso para enganar as pessoas que são mais limitadas intelectualmente. Aí levam a população a pensar que eles estão fazendo benefício, quando na realidade estão fazendo um grande malefício. Esse tipo de retórica da esquerda é algo que definitivamente destrói
qualquer espécie de nação. Basta ver o que a esquerda fez nos Estados Unidos com o Obama. O Obama quase destruiu os Estados Unidos, construiu um déficit de 10 trilhões de dólares. Repito, 10 trilhões de dólares. Um único presidente gerou um déficit maior que todos os demais presidentes da história dos Estados Unidos somados. Então, os problemas que nós vemos hoje nos Estados Unidos provêm da esquerda. E isso acontece em todos os locais do mundo. Basta você comparar, por exemplo, com a Venezuela. Antes da esquerda, era um dos países mais ricos do mundo. Depois da esquerda, um dos países mais pobres do mundo. Isso daí é um sistema, é um modo, um método, e esse método não funciona. É um método altamente populista, com um belo discurso, totalmente disfuncional, certo? Com nenhuma eficácia, e que faz com que algumas poucas pessoas fiquem com muito dinheiro, uma oligarquia, por exemplo, Maduro, por exemplo, Fidel Castro, por exemplo, Kirchner, por exemplo, Lula, essa oligarquia que fica no poder e domina tudo, fica multibilionária e a população fica sofrendo, certo? Então, enquanto nós não nos livrarmos da esquerda, vai ser esse sofrimento todo. Basicamente, o nosso sofrimento é diretamente relacionado à centralização do poder no Estado e ao discurso da esquerda. Se você retirar a centralização e a esquerda, o país funciona. Com certeza. Paulo, mais uma questão importante, você falou em déficit que o Obama acumulou, e no Brasil, o nosso déficit que já passa dos 3 trilhões, que é a dívida interna e externa, se acumulou a partir de quando? No tempo da FHC, quando ele assumiu, tinha, se não me engano, 27 ministérios ou 17 ministérios. Hoje são 40 ministérios. Esses ministérios são para gastar ou para melhorar a vida do país? O Estado brasileiro, em larga medida, eu diria 98%, ele é feito para gastar e 2% para atender a população. Então, vamos falar um pouco do auxílio do Bolsa Família. O orçamento da União Federal, ela dá ordem dos 3 trilhões e 500 bilhões de reais. Desses 3 trilhões e 500 bilhões, 30 bilhões, isso são números aproximados, tá? Eu estou falando aqui de cabeça, pode ser um pouco para cima, um pouco para baixo, mas é uma relação aproximada, né? Então eu queria que fosse lido isso não de forma exata, mas aproximadamente. Desses valores todos, 20 a 30 bilhões são para o Bolsa Família. Então ele recebe muito dinheiro para entregar pouco à população. Então é melhor acabar com isso tudo, a riqueza permanecer na sociedade, que os mais pobres não vão precisar dessa bolsa, auxílio ou qualquer outra coisa. Digamos o seguinte: se você tirar os impostos federais sobre medicamentos e alimentos, eles caem tranquilamente à metade. Então você tem 1 quilo de picanha que custa R$30, o quilo de picanha vai passar a custar 15, sabe? Os medicamentos igualmente. Ora, você dá muito acesso à população se você retirar os impostos sobre alimentação, sobre comida, sobre medicamentos. É uma coisa obrigatória do meu ponto de vista, se o país é pobre e se o país quer atender as pessoas. Ora, por que então, ao fazer isto, você não beneficia todos e não permite que todos recebam comida ao invés de dar o Bolsa Esmola? Parece muito mais lógico, não? Na verdade é uma barganha política também, esse tal de Bolsa Família, né? Pois é, eu acho que isso é uma coisa que não tem lá grande fundamento, né? Vamos acabar com os impostos sobre medicamentos e alimentos e a população recebe comida e medicamento a um baixo preço e talvez até melhore a eficácia dos remédios. Se, por exemplo, você acabar com a Anvisa hoje, melhora a fiscalização? Melhora. Porque você pode fazer tudo isso à base de certificação privada, você pode fazer a liberação dos medicamentos com base na FDA, por exemplo, dos Estados Unidos, ou da EMA, que é da Europa. Se um desses órgãos liberar o medicamento está liberado no Brasil, eles têm uma capacidade de pesquisa fantástica, né? Gastam-se bilhões de dólares para eles pesquisarem se os medicamentos podem ser liberados ou não.
Aí sobra a pergunta, para quem é a Anvisa? Para que a gente vai gastar dinheiro com isso? Se existem laboratórios que liberam medicamentos de forma muito mais eficaz, aí você não precisa ter, por exemplo, passar por todos os procedimentos burocráticos na Anvisa para liberar os medicamentos. Você tem primeiro uma liberação mais rápida, certa, imediata e muito menos custosa. Então, há meios que são muito simples de resolver os problemas, certo? E esses meios permitem que você pague menos e não precise de órgãos estatais e o serviço melhore e o preço diminua. Basicamente isso que tem que ser feito. Bem, Paulo, você acha que o Brasil tem jeito, o Brasil leva jeito de melhorar, de ser um país um pouco melhor, ou a tendência ainda é piorar, ainda não está no fundo do poço? Eu não vejo como o Brasil possa melhorar, porque a questão eu acho que você tem que pensar de forma simples, né? Se você quer comprar e vender um imóvel no Rio Grande do Sul, por exemplo, pode ser a mesma legislação de alguém que vai comprar e vender um imóvel no Pará? Como é que vai funcionar um negócio desse? Você quer impor a mesma legislação a diferentes pessoas com costumes tão distintos. A legislação ela tem que estar adaptada ao local, certo? E não pode ficar a cargo de um único órgão centralizador. Isso não tem como funcionar. Isso daí amarra a economia, amarra as pessoas, amarra a cultura, amarra todo mundo a um único centro de poder. Ou seja, você privilegia uma pessoa para prejudicar 200 milhões. Basicamente é o que se faz no Brasil. Então ela não tem, volta à questão, não existe exemplo histórico de países grandes, continentais, com organismos centrais coordenando e comandando ele. Simplesmente não funciona, exatamente por isso. Não é que seja Brasília, ou político brasileiro, ou que o brasileiro seja corrupto. Não, nada disso. Esse sistema não funciona. É como você colocar um Fusca numa corrida de Fórmula 1. Você pode ser o melhor Fusca do universo. Vai perder. Porque o sistema Fusca não está adaptado à corrida de Fórmula 1. E nunca vai vencer. E por isso que o Brasil não vai dar certo. Com certeza. E o sistema municipalista, centralizado mais no município, que seria uma forma bem descentralizada a nível de país, seria a solução. Cortou a ligação, não entendi. O sistema municipalista seria a solução? Em tese, o municipalismo, como, por exemplo, também na prática, como ocorre na Suíça, é extremamente funcional. Ele faz bem às pessoas, o governo é próximo, o cidadão, por exemplo, vai conhecer o guarda que anda no seu bairro, esse tipo de coisa. As coisas se tornam mais humanas, certo? Há uma proximidade da comunidade e dos seus cidadãos. Há um fortalecimento dos vínculos sociais. E na forma como a gente vive hoje, existe uma desagregação dos vínculos. E tudo isso tem uma razão, é uma razão muito simples e evidente, certo? Você atribui e transfere o poder para longe, e o que acontece? As pessoas começam a lutar entre si, que é o que acontece no Brasil. Sabe, é muito visível, simples de entender o que acontece. Nós precisamos fortalecer a comunidade, os bairros, as cidades. Para isso, a gente precisa cortar os vínculos com o câncer, que é Brasília. Nós temos que deixar de alimentar um câncer, porque este câncer está nos matando. Muito bem. A gente está conversando ao vivo, diretamente de Curitiba, com o Paulo Demchuk, que é especialista em direito civil e também um dos coordenadores do movimento, junto com o presidente do movimento O Sul é Meu País, o Pedro Liz, que está aí também. Eu gostaria das considerações também do Pedro Liz, suas considerações finais. Vou passar aqui para ele. Isso, e as suas mensagens também, Pedro. As suas mensagens também, Pedro, para nós encerrarmos essa entrevista, que com certeza é um marco inicial aqui pela Tropical, através, dando voz e vez para quem quer se manifestar em prol, ou mesmo o contrário, porque a rádio comunitária ela tem e dá voz para todos, indistintamente do seu interesse ou do seu meio em que vive e daquilo que se quer se manifestar. Pedro, as suas considerações com relação ao movimento e as suas despedidas. Alô, você podia repetir? Eu não consegui ouvir, a tua voz está muito, muito baixa aqui.
Pedro, eu gostaria que você desse aí a sua mensagem final, você para passar a sua mensagem final aqui nessa entrevista, né? Trazendo assim a sua mensagem, aquilo que você gostaria de colocar também ainda. Olha, o que nós desejamos muito é que todos nós nos temos que agregar à causa. Cada um de nós vai ter que fazer a sua parte. O movimento ele não está ditando normas, faça assim ou faça diferente. Nós temos uma carta de princípio, nós temos um estatuto, nós somos representados por um logo e uma bandeira. A minha mensagem para o final dessa entrevista é que cada um no seu município se organize e faça o melhor possível pela causa. Não vamos olhar, nós temos mais de um movimento aqui no sul, e você pode pertencer ao movimento A ou B, a algum outro grupo, mas tem que ter o foco na causa. Quando a gente tem o foco na causa, está trabalhando por ela, aí a coisa vai andar. Porque o movimento é apenas uma organização para que a gente dissemine as ideias, tal, veja o material, essas coisas todas, mas a causa é o nosso norte. Se todos estiverem envolvidos em torno da causa, nós vamos chegar até a independência. Muito bem, as considerações finais também do Paulo. Gostaria que passasse para o Paulo aí as suas considerações também, Paulo Demchuk, né, que também está integrado a esse movimento já há muito tempo, e as suas considerações, a sua mensagem final também, Paulo. Olha, Afonso, a minha mensagem é uma mensagem de renovação. Eu acho que nós temos que botar para fora aquilo que nós aprendemos em política, que é basicamente uma política esquerdista, que procura dizer que a Revolução Francesa e a Rússia são boas, quando na realidade são péssimas. E nós temos que olhar para a Revolução Americana. Sabe como os Founding Fathers fizeram a Revolução Americana, como eles construíram um grande país que funciona, como eles desenvolveram uma sociedade à base de liberdade, que evidentemente não é perfeita, que tem os seus percalços, que é um caminho acidentado, não tenha dúvida. Não é um caminho perfeito, mas é um caminho muito melhor que o do socialismo. O socialismo faz muito mal para as pessoas, faz mal mentalmente, faz mal economicamente, faz mal psicologicamente. E mais que isso, toda a arte que nós produzimos, literatura, poesia, filmes, livros, ela é normalmente produzida em estado de liberdade. Não existe poesia com coerção. Eu gostaria que as pessoas olhassem para isso, porque não é apenas uma questão de natureza econômica, é uma questão de natureza colaborativa, uma questão social, como viver bem, como ser produtivo e, ao fundo, é uma busca pela felicidade. Era isso que eu tinha a dizer. Muito bem, nós agradecemos assim a participação diretamente de Curitiba do Paulo Demchuk, que é especialista em direito civil, e também do Pedro Liz, que é o presidente do movimento O Sul é Meu País, e com certeza, oxalá, mais emissoras do Paraná inteiro se motivem e também transmitam essas mensagens de esperança num país melhor, ou num novo país melhor, que possamos viver no amanhã, nossos filhos, nossos netos, em busca de soluções, né, para toda essa crise brasileira que hoje temos, e oxalá o Sul é Meu País não sirva assim como uma forma de novas realizações, uma modalidade diferente de governo, né, porque o atual, pelo que nós vemos, né, é muito centralizado e que tem assim praticamente